Olá pessoal, meu nome é Luciana Berlini. O tema da nossa aula de hoje é sobre união estável. Considerando que nós já fizemos o estudo sobre casamento, vai ficar mais fácil compreender esse assunto bastante atual e ainda com algumas problematizações necessárias. Bem, para a gente entender a união estável, a primeira coisa que a gente faz referência é a evolução histórica do próprio Instituto. Por quê? Porque a união estável ela surge num primeiro momento como uma relação social e não como uma relação jurídica como nós compreendemos hoje. Então, a perspectiva da união estável, ela vem com pessoas que se uniam de forma afetiva, mas que não eram consideradas pelo Estado como entidade familiar. Por quê? Porque nós estamos vindo de um contexto histórico no qual apenas o casamento era considerado uma entidade familiar. Motivo pelo qual essas pessoas que não formalizavam essa união, que não passavam por um processo de habilitação para o casamento, ficavam à margem aí do Estado, ficavam sem a proteção e sem a tutela estatal. E essa é uma realidade que foi alterada, num primeiro momento, pelo direito previdenciário, que foi o primeiro a reconhecer, a atribuir o benefício previdenciário às pessoas que se uniam e formavam essa entidade familiar que até então não era considerada como tal. E essa situação perdurou até a Constituição de 88, porque foi a Constituição de 88 que pela primeira vez reconheceu a união estável como entidade familiar. Muito embora a gente já tivesse uma súmula do STF, como vocês podem observar, a súmula 380, que reconhecia alguns direitos, mas não como entidade familiar propriamente dita, mas como sociedade de fato. Então considerava-se a contribuição daquilo que foi adquirido na constância dessa união e a separação dos bens se dava de acordo com a contribuição de cada um, mas uma perspectiva de sociedade de fato e não de entidade familiar. Mas quando, em 88, nós temos o reconhecimento dessa união estável como entidade familiar, o que vem a ser essa união estável? Do que se trata essa união estável? Como eu disse, é uma união entre um homem e a mulher. Essa foi a primeira concepção que nós tivemos de entidade familiar, que não precisava de uma formalidade tal qual o casamento, mas que com o casamento se parece, ou se parecia, mas que agora a gente já vai ver, inclusive, que é bastante semelhante, que a diferença primordial se dá muito em razão da formalidade, nada além da formalidade. Então, nós temos hoje uma ampliação da categoria de entidades familiares, a Constituição de 88, ela amplia o rol de entidades familiares para além do matrimônio, para além do casamento, trazendo a união estável, como também a família monoparental. Então, a união estável ganha essa proteção jurídica, e nós vamos ver quais são os efeitos dessa proteção jurídica trazida para a união estável, mas também precisamos já adiantar que a evolução da união estável hoje faz com que concebamos essa união, ou seja possível considerar também como união estável a união entre pessoas do mesmo sexo. Então, a gente não restringe mais esse alcance para a diversidade de sexo. Hoje, as pessoas do mesmo sexo podem, sim, constituir uma união estável. E aí, para tentar tutelar e implementar o reconhecimento que foi feito na Constituição, nós tivemos duas legislações, uma de 94 e uma de 96, que trouxeram, entre outros direitos relativos aos alimentos, direitos sucessórios, e uma compreensão do que seria essa união estável, tendo em vista que a legislação, a codificação civil anterior, ou melhor dizendo, o nosso Código de 16, ele não tratava da união estável, ele não reconhecia essa união estável. Por isso que nós tivemos essas leis esparsas aí tratando da matéria. Mas com o advento do Código Civil, e aí em 2002, cuja vigência desse código foi em 2003, nós tivemos assim um regramento próprio, uma tutela específica para a união estável que está em consonância com esse reconhecimento constitucional que aconteceu em 88. E aí, por fim, dentro dessa rápida explanação histórica sobre a união estável, um julgamento importante do STF, a DPF 132, que reconheceu e equiparou a união afetiva, como eu disse. Então, a partir desse primeiro panorama histórico, a gente contextualiza a união estável para que a gente possa, então, agora compreender a união estável. No que tange à união estável, é interessante notar que há um crescimento em relação a essa união estável, e isso são dados do IBGE que nós trazemos aqui, que vão nos orientar no sentido de como as pessoas hoje estão optando pela união estável, por essa união informal,
Porque vejam no gráfico, ela aparece como uma união informal. Então nós temos um paralelo entre o casamento religioso e a união estável. Então a gente consegue visualizar aí que há uma diminuição da opção pelo casamento religioso, também uma diminuição não tão acentuada para o casamento, que é essa união formal, e um crescimento considerável da união estável. E por que a gente atribui esse crescimento à união estável? Primeiro, em razão da proteção que hoje o Estado dá à união estável. Segundo, pela praticidade, né? Você não precisa de uma formalização, é muito mais barato constituir uma união estável. E nós vamos ver ainda que muitas pessoas constituem uma união estável, às vezes até meio que sem querer, mesmo sem ter planejado efetivamente, né? Em consequência de um namoro, acabam aí constituindo uma entidade familiar, motivo pelo qual a gente tem um crescimento acentuado dessa espécie de entidade familiar. E aí vamos para os dispositivos legais e constitucionais aí referentes à união estável. Vejam, tanto a Constituição no artigo 226, parágrafo 3º, quanto no artigo 1723 do Código Civil estabelecem e conceituam a união estável. Esse risco que foi feito, né, na expressão entre o homem e a mulher, tanto na Constituição quanto no Código Civil, foram feitos por mim. Então, se você abrir a sua Constituição, se você abrir o seu Código Civil, você vai verificar que não há esse risco aí. Por quê? Porque a redação continua fazendo referência a uma união que se dá entre o homem e a mulher. Mas, como nós já adiantamos, essa união pode ser perfeitamente entre pessoas do mesmo sexo. Então, saibam verificar a legislação da forma adequada, ainda quando ela traz uma redação que nos gera uma certa confusão. Então, hoje nós não temos mais dúvida em relação a isso. Mas como que a Constituição e o Código Civil conceituam a união estável? É uma união, né, que é pública, contínua, duradoura e com a intenção de constituir família. Então, vejam, nós temos aqui na Constituição e no Código Civil especialmente a definição, os requisitos configuradores de uma união estável. A nossa grande dificuldade com esses requisitos previstos na legislação se refere à subjetividade desses requisitos. Por quê? Porque são requisitos que não são passíveis de uma objetividade que nos tragam aí uma certeza sobre essa união. O que eu quero dizer com isso muitas vezes a gente está em união estável e não sabe. Né? Outras vezes a gente tem uma insegurança de levar isso ao judiciário para que haja o reconhecimento dessa união, mas sem a certeza de que estamos ou não numa união estável. O limite entre um namoro e uma união estável é bastante tênue. Né? Por quê? Porque são requisitos subjetivos. O que é uma união pública? É uma união que não é feita às escondidas, que as pessoas têm conhecimento em relação a essa união. Né? Então, quando você coloca no seu Facebook em um relacionamento sério, ou você coloca casado, isso pode dar a publicidade que nós estamos aqui verificando na legislação. Quando você apresenta o seu companheiro ou a sua companheira como tal, você está dando uma publicidade a essa união. Quando você recebe um convite para uma festa, para um casamento, ou seja lá o que for, com o seu nome e o nome do outro ou da outra, né, como se casados fossem, ou nessa perspectiva de casal, isso também vai dar essa publicidade. Então, é o primeiro requisito. O segundo requisito, além de ser pública, tem que ser uma relação contínua. O que quer dizer uma relação contínua? É uma relação que não é eventual, não é uma relação que começa, termina, fica um tempo separado, depois volta, termina, volta. Então, há uma continuidade, há um lapso temporal que se passa de forma contínua. Né? E isso se dá em razão de um passar do tempo. Mas o próprio legislador não estabeleceu quanto tempo. A referência que ele faz ao tempo é que seja uma relação duradoura. Mas é outra dificuldade que a gente tem de estabelecer. E aí muitas pessoas confundem. Qual que é o tempo necessário para a constituição de união estável? Nós não temos. Não há um prazo estabelecido em lei para a configuração de união estável. Tem que ser duradoura. Mas o que vem a ser duradoura? Vai depender do caso concreto. Nós vamos precisar passar pelo crivo do judiciário para entender se aquela relação é ou não uma relação duradoura. Mas, obviamente, quanto mais tempo passa, mais fica fácil de se evidenciar uma relação duradoura para fins de configuração de uma união estável. Então, eu tenho uma relação pública, contínua, duradoura, e o último requisito é com a intenção de constituir família, com o ânimo de constituir família. Essa é a redação dada
pelo Código Civil, com o objetivo de constituição de família. Mas nós precisamos interpretar esse requisito da forma correta. E qual que é a forma correta da gente interpretar esse requisito? Veja, quando se fala em objetivo de constituir família, não se está fazendo referência a um planejamento de se constituir família, mas a situação de quem vive como se família fosse. Não é a situação em que eu pretendo um dia constituir com aquela pessoa uma família, mas numa situação em que eu já estou vivendo como família. A expressão às vezes nos gera essa dúvida. Então, para vocês terem uma ideia, nós falamos no início, a união estável ela vai se comparar ao casamento. Quem está casado está vivendo como se família fosse. Quem está em união estável também vive como se família fosse, porque é família hoje, desde o reconhecimento da Constituição em 88. Então, suponhamos, quem está noivo? Quem está noivo tem uma pretensão de um dia constituir uma família. Quem está em união estável, não. Quem está em união estável já está numa família, já configura uma entidade familiar, já está em união estável. Essa é até uma dica que às vezes a gente brinca, de que se você não quer caracterizar uma união estável, fique noivo. Por quê? Porque quem está noivo pretende um dia constituir família, mas não está nela ainda, né? Não quer dizer, obviamente, que o simples fato de estar noivo descaracteriza em todas as hipóteses a união estável. Mas fato é que se a união estável se aproxima mais do casamento do que do noivado, se você está noivo, em tese você não está numa união estável, né? Porque a aproximação é do casamento e não do noivado, volto a repetir. Então são esses os requisitos. Mas como que a gente na prática vai produzir essa prova de união estável? Muitas pessoas vão perguntar, Luciana, mas eu já ouvi dizer que eu posso registrar minha união estável no cartório. É possível, sim, o registro de união estável no cartório, e aí o cartório que se faz esse tipo de registro é o cartório de notas. Mas veja, o fato de você registrar uma união estável no cartório não quer dizer que você está configurando uma união estável. Por quê? Porque você precisa preencher todos esses requisitos para configurar uma união estável. E quando você faz isso no cartório de notas, é um cartório que tem a competência de dar publicidade a certos atos, mas não de constituir atos. Tanto é assim que quando a gente se casa no cartório de registro civil, no cartório de registro de pessoas naturais. E aí sim eu constituo o meu casamento. Então, até essa diferença de cartório demonstra a diferença de formalidade e que o contrato de união estável por si só, ele não tem o condão de caracterizar. Mas fato é que é mais um meio de prova que é utilizado para se provar união estável num futuro rompimento ou numa futura divergência que possa haver entre o casal. Então, é possível sim utilizar o contrato como meio de prova, mas eu não quero que vocês confundam o fato de se ter um contrato com a configuração ou a criação de uma união estável. Então, essa é a primeira análise que a gente faz. Mas então, se eu não tenho critérios objetivos, como que em um eventual litígio eu vou produzir essa prova? Já falamos do contrato. Em geral, né, a gente produz essa prova enquanto advogados com conta conjunta. A conta conjunta ela é interessante para produzir esse tipo de prova. O morar junto é uma dúvida que se tem também. Eu preciso morar junto para caracterizar uma união estável? Não necessariamente. Então, eu posso caracterizar a união estável mesmo sem morar com a pessoa. Mas fato é que se eu moro com ela, eu utilizo isso como mais uma prova para caracterizar a união estável. Eu preciso ter filhos para caracterizar essa união estável? Não, não preciso ter filhos, mas isso também auxilia na produção de provas. Se você já tem filho com a pessoa, mora com a pessoa, tem conta conjunta, você facilita essa produção de prova. Por que a conta conjunta facilita? Porque você vai demonstrar que há uma situação de dependência, que há uma situação de convivência tal que vocês já têm, inclusive a confiança de ter conta conjunta, a administração do patrimônio ela é feita de forma comum. Então, se você é dependente no plano de saúde, se você colocou no seu seguro do seu veículo, por exemplo, a pessoa como segunda condutora ou informou a situação de união estável, né? Se você tem um seguro de vida contemplando com a afirmação de que se trata de companheiro ou de companheira, né? Se você apresenta para as pessoas dessa forma. Então, do ponto de vista prático,
serão essas as provas produzidas. Fotos, eventos, convites, conta conjunta, dependente no clube, no plano de saúde, na empresa. Tudo isso vai gerar uma produção de provas para se configurar, para se constituir a união estável. Mas vejam, são critérios subjetivos, então a gente tem muitas vezes uma certa dificuldade. Existe hoje, inclusive, a expressão namoro qualificado. Quando a gente quer descaracterizar, em tese, uma união estável, a gente vai falar o seguinte: olha, não se trata de uma união estável, mas se trata de um namoro qualificado. Por que essa expressão surgiu aí nas petições e nos nossos tribunais, nas discussões relativas ao reconhecimento e dissolução de união estável? Justamente pela proximidade. Então, para a gente caracterizar essa união estável, a gente vai ter que produzir a prova de todos esses requisitos. Vamos repetir quais são esses requisitos? Uma união pública, contínua, duradoura e com a intenção de constituir família. Mas saibam interpretar esse último requisito. Não se trata de um planejamento de constituir família, mas já de viver como se família fosse. Então, esses são os requisitos que a gente tem para união estável. E reforçando aquilo que falamos, não é necessário morar junto, né? Inclusive, tema já sumulado pelo nosso STF de que não é preciso, não é necessário, não é um requisito fundamental morar junto para caracterizar essa união estável. Mas quais são os efeitos, quais são as vantagens de se caracterizar uma união estável? Já vimos que hoje a união estável é uma entidade familiar e, como tal, ela goza de proteção do Estado. E essa proteção jurídica trazida pelo Estado, ela vai trazer, entre outros efeitos, a incidência de um regime de bens. O que é o regime de bens? Como nós já vimos, é uma afetação patrimonial que vai determinar as normas que regulam os bens adquiridos pelo casal. Então, nós temos, e não há nenhum tipo de diferença do regime de bens do casamento para o regime de bens da união estável. Qual que é o regime de bens que o companheiro e a companheira, ou o companheiro-companheiro, a companheira-companheira vão adotar? Eles têm uma liberdade nessa escolha, mas se eles não escolherem, eles estarão submetidos ao regime legal, que é o mesmo regime legal do casamento, qual seja o regime da comunhão parcial de bens. Luciana, mas se você falou lá no início que para a união estável não há uma formalidade, eu não preciso sequer fazer um contrato para a união estável, como que se dá a escolha do regime de bens? Ora, na maioria dos casos, como não há essa formalização, você tem o regime legal, que é aquele regime que a gente não escolhe. Estou vivendo em união estável, eu simplesmente estou sob aí a vigência do regime da comunhão parcial. Mas se por acaso eu tiver interesse numa afetação patrimonial diferente, eu vou aí sim elaborar um contrato de união estável e fazer referência a um regime. E aí qual regime eu posso escolher? Qualquer um, né? Nós temos 4 regimes previstos no Código Civil, mas o próprio Código Civil nos traz a liberdade de escolher um regime próprio. Então há uma liberdade também para a união estável na escolha desse regime de bens. Em relação ao nome, é possível alterar nome, tal qual é feito no casamento, mas se eu não tenho a formalidade do casamento na união estável, aí eu vou precisar especificamente de uma formalização. Isso pode ser feito no cartório com a informação de que há ali uma união estável e aí o casal deve comparecer ao cartório para que haja alteração desse nome. Lembrando que aqui a referência à alteração do nome é ao sobrenome, a inclusão do sobrenome do outro. Isso pode ser feito pela mulher, pelo homem ou por ambos. Além disso, a gente sabe que há no casamento uma emancipação. E aí a pergunta que fica é: será que eu posso, em relação à união estável, também afirmar que a união estável emancipa? Aqui a perspectiva é um pouquinho diferente. Por quê? Se a união estável se equipara ao casamento, em tese, haverá também a emancipação. Mas o que ocorre é que a gente só vai tomar conhecimento dessa união estável, a gente só vai ter uma certeza sobre a união estável se houver um reconhecimento judicial. Então veja, se você obtiver um reconhecimento judicial de união estável, aí você vai estar diante de uma emancipação, caso você ainda não tenha completado 18 anos. Então é perfeitamente possível aplicar os efeitos da emancipação também para a união estável, mas com a peculiaridade que nós já informamos de que é necessário um reconhecimento judicial, haja vista que não temos a formalização de uma união estável. Além disso, outorga
é um instituto que a gente analisa muito no casamento. O que vem a ser a outorga? A outorga se refere à necessidade que você tem de autorização do seu cônjuge, né, seja outorga uxória ou seja outorga marital, para que você, por exemplo, venda bens imóveis, para que você, por exemplo, preste uma fiança. Então, eu vou precisar dessa outorga no casamento. Será que eu preciso dessa outorga na união estável? Em tese, você não consegue exigir do outro essa outorga. Por quê? Porque não temos uma formalidade envolvida tal qual no casamento. E daqui a gente reforça a primeira noção que nós trabalhamos. Qual que é a primeira noção? O casamento se equipara, a união estável se equipara ao casamento. Mas toda vez que eu precisar de uma formalização, eu tenho uma diferença entre união estável e casamento. E eu vou observar isso na outorga. Por quê? Se eu estou vendendo o meu imóvel, o terceiro, que é o adquirente, ele não tem como adivinhar que eu estou numa união estável. Se eu estivesse casada, ele teria como saber, porque quando ele pede meus documentos, existe uma averbação, uma informação, uma alteração da minha certidão de nascimento para uma certidão de casamento, porque eu tenho toda uma formalidade, um registro disso. Se eu estou em união estável, isso não ocorre. Então, em tese, o terceiro ele não tem como exigir ou saber da minha situação de união estável. Então, ele não vai ser prejudicado caso ele não tenha exigido essa outorga do meu companheiro, porque ele sequer sabia da minha situação. No entanto, o meu companheiro, se sentir prejudicado com a venda que eu promovi, com a fiança que eu prestei, ele tem como cobrar isso de mim, mas não do terceiro. E aí é uma diferença que nós temos em relação ao casamento. No entanto, para quem estiver nessa situação de união estável e quiser se proteger, quiser evitar esse tipo de situação ou eventual prejuízo, o que a gente orienta é que se faça, que se averbe no registro de imóveis, né, a situação de união estável. Então, suponhamos que houve uma aquisição de um determinado imóvel, então você tem como informar no registro de imóveis a situação de união estável, de tal forma que todo aquele que eventualmente queira adquirir aquele imóvel já vai ter o conhecimento prévio de que tem ali uma situação de união estável. Então, isso é perfeitamente possível para dar publicidade. Aqui é a decisão que eu comentei no início, a decisão que vai reconhecer a união homoafetiva como uma união estável. Então, hoje, e essa é uma decisão de 2011, né, o STF ele reconheceu e equiparou a união estável heteroafetiva a uma união estável homoafetiva. Então, a gente não faz nenhum tipo de distinção em relação a isso. Nós, do direito das famílias, entendemos como um avanço, né, porque a gente não pode limitar direitos sem qualquer critério, não há nenhum prejuízo para ninguém em relação dessa orientação sexual, motivo pelo qual nós temos aí hoje essa equiparação. Então, sem qualquer distinção e com todos os efeitos de uma união estável. E os fundamentos disso foram trazidos, inclusive, para uma posterior decisão, e aqui é uma decisão do STJ, no qual também a gente equipara hoje o casamento homoafetivo a um casamento. Então, as pessoas do mesmo sexo têm tanto a opção de se casar, quanto a opção de constituir uma união estável. Não há e nem pode haver nenhum tipo de distinção em relação a isso. E aí, nós temos ainda uma situação, que é a situação prevista no artigo 1727, que é o que nós vamos chamar de concubinato, né? Essa é a expressão trazida pela doutrina e pela jurisprudência. O concubinato se refere a um impedimento para casar. O que prevê o artigo 1727? Que as relações não eventuais de quem é impedido para casar, elas não são tuteladas pelo Estado, elas configuram um concubinato. Em outras palavras, o que o legislador quis dizer é, se você tem um impedimento para casar, você também está impedido de ter uma união estável. E você não vai ter proteção do Estado, você não vai ter os efeitos oriundos de uma união estável. Então, se eu tenho união estável, eu posso pedir alimentos, eu tenho direitos sucessórios, tal qual o casamento. Mas se eu estou em concubinato, eu não chamo de união estável, eu não posso falar que é um casamento, porque há esse impedimento. Então, veja bem, todos os impedimentos que geram
Todos os impedimentos que são levados para o casamento também são levados para a união estável, mas com uma exceção. Qual que é essa exceção? A previsão no artigo 1723, parágrafo 3º. O que o artigo 1723, parágrafo 3º, parágrafo 1º, desculpem, vai nos dizer? Que os impedimentos para o casamento são extensíveis à união estável, com a exceção referente às pessoas que já são casadas. Vamos explicar isso. Quando eu penso no casamento, as pessoas que já são casadas não podem se casar. Para que elas consigam se casar novamente, elas vão ter que promover o divórcio, conforme nós já estudamos. Então, se eu sou casada, eu me divorcio, e aí sim eu posso casar novamente. Mas será que se eu sou casada e não me divorciei, eu posso constituir união estável? Posso, mas não é tão simples assim. Para que eu consiga constituir uma união estável, eu tenho que estar separada de fato. Como nós já estudamos, a separação de fato, ela ocorre quando o casal deixa de conviver, deixa de viver como se casado fosse. Então, eles estão separados, eles não estão vivendo como se casados fossem, mas eles não passaram pelo procedimento de divórcio. Então, eles não conseguem se casar, mas eles conseguem constituir união estável. Então, aqui é uma exceção que a gente tem no que se refere aos impedimentos, tá? Então, muito cuidado, quem é casado não pode se casar, mas quem é casado e está separado de fato, eu tenho que ter essa informação bem clara, precisa estar separado de fato, pode sim constituir uma união estável. E aqui é uma decisão que vai fazer referência à situação de concubinato em um paralelo, em uma contraposição à união estável. Se você está casado e não está separado de fato, você está em concubinato, não numa união estável, segundo o entendimento jurisprudencial que nós temos. E veja, não é qualquer entendimento jurisprudencial, não. Nós estamos falando de um entendimento do STJ, que tem um condão aí de uniformizar a nossa jurisprudência. Então, esse é o entendimento, que os impedimentos do casamento são passados para a união estável, com a exceção que nós já trabalhamos do artigo 1723, parágrafo 1º, mas, se não tem a separação de fato, não há que se falar em uma união estável. Trata-se de concubinato e, como a gente já mencionou no início, nós não temos ainda atribuição de efeitos ou reconhecimento do concubinato como uma entidade familiar. Nessa decisão aqui, tem um aspecto bastante interessante, por quê? Porque já mencionamos que o concubinato não é protegido pelo Estado, mas durante um longo período da nossa história, os nossos tribunais indenizavam a concubina ou o concubino pelos serviços prestados. Não me perguntem quais são esses serviços prestados, mas fato é que quando a gente pensava num rompimento em razão de um concubinato, que é justamente essa relação proibida, impedida pelo direito, nós não tínhamos incidência de regime de bens, nós não tínhamos direitos sucessórios, nós não tínhamos alimentos, enfim, nenhuma proteção jurídica. Mas os tribunais, e aí aqui nós estamos fazendo referência ao STJ, concediam uma indenização. Até por dó, por saber que a pessoa às vezes se dedicou muitos anos da vida a uma determinada pessoa e que com ela não poderia nunca configurar uma união estável. Então a gente tinha essa indenização pelos serviços prestados. Mas esse posicionamento foi alterado em 2009. Desde 2009 a gente não indeniza mais a relação concubinária e essa não indenização se refere ao entendimento jurisprudencial de que se houvesse, melhor dizendo, uma indenização pelos serviços prestados, isso também deveria ocorrer no caso de divórcio, porque eu não posso falar que o concubinato é melhor que o divórcio. Então, se não há indenização pelo simples divórcio, não poderia também haver uma indenização no caso de rompimento de um concubinato. Isso está reforçado aqui numa decisão de 2012 de que o concubinato ele não pode ser erigido ao mesmo patamar das relações familiares como uma união estável, como um casamento, motivo pelo qual a gente não tem mais indenização pelos serviços prestados. Aqui é uma decisão em que há um pedido de pensão por morte. A gente não vai confundir pensão por morte com pensão alimentícia, esse é objeto de uma outra aula, mas o que a gente sabe é que o concubinato não gera nem esse direito à pensão por morte, como também não gera direito à pensão alimentícia. E aqui foi
pleiteado essa pensão, não foi concedida, mas o que a gente observa é que o concubinato vem ganhando, especialmente pela doutrina, uma forte defesa. Por que as pessoas não, numa situação de concubinato, não merecem a proteção do Estado? Por que essas pessoas em condição de concubinato, e que a gente poderia chamar de famílias simultâneas ou de poliamor, não teriam direito à proteção jurídica do Estado? Nós temos algumas situações diferentes que nós vamos trabalhar, mas fato é que há um julgamento, de certa forma, do Estado, tal qual já ocorreu com a união estável, tal qual já ocorreu com a união homoafetiva, que ocorre com o concubinato. Então, se as pessoas sabem e se reconhecem enquanto uma família poliafetiva, por que o Estado, por que o direito vai proibir, vai impedir ou não vai atribuir direito a essas pessoas que se sabem e se reconhecem na coexistencialidade? Então, essa é uma outra discussão que a gente ainda precisa travar. Mas antes de chegar nela, a gente precisa falar dos aspectos procedimentais da união estável e, mais especificamente, da dissolução também da união estável. O que a gente vai observar é que, como não há essa formalização da união estável, geralmente surge a necessidade de se reconhecer a união estável em casos de rompimento, quando você decide dissolver a sua união estável ou quando há morte do seu companheiro ou da sua companheira e você quer requisitar, você vai requerer aí os direitos e os efeitos oriundos de uma união estável. E aí isso é feito judicialmente em tese, o reconhecimento ele precisa ser feito judicial, especialmente quando eu estou falando de morte, mas eu só consigo pedir a dissolução se eu primeiro pedir o reconhecimento. Então, como é que isso ocorre na prática? Você vai promover uma ação, e aí essa ação é promovida na vara de família, porque se trata de uma entidade familiar, e aí você vai promover uma ação de reconhecimento de união estável, cumulada com dissolução de união estável. Especialmente quando há falecimento, o procedimento judicial ele é o mais indicado. No entanto, se trata de um rompimento, o casal já não tem mais interesse de viver como uma entidade familiar, é perfeitamente possível que compareçam ao cartório para efetuar esse reconhecimento e dissolução de união estável. Mas veja, não é em todos os casos, ainda assim, que você vai conseguir fazer isso no cartório. Por quê? Porque nós vamos ter que seguir a mesma legislação aplicada ao casamento no que se refere ao divórcio para ser feito no cartório. O que eu quero dizer com isso? Eu só consigo fazer um divórcio no cartório se for consensual, se não tiver filhos menores ou incapazes e ainda é necessária a presença do advogado. Se se trata de uma união estável, obviamente eu vou seguir os mesmos requisitos, então eu só consigo fazer uma dissolução de união estável no cartório se ela for consensual, se não tivermos filhos menores ou incapazes, e ainda assim eu preciso da presença de um advogado. Então são esses os requisitos que nós vamos precisar. E aí nós vamos retomar o que adiantamos um pouquinho, que se refere a uma perspectiva diferenciada da união estável, que não está prevista na legislação, não está prevista na Constituição, que se refere à união estável paralela e à união estável poliafetiva. Eu nem posso hoje trazer essa nomenclatura como válida de um ponto de vista jurisprudencial. Por quê? Porque a jurisprudência ainda não reconhece essa união poliafetiva, essa união estável, essa união paralela como união estável. Mas qual é a diferença de uma união paralela para uma união poliafetiva? Quando a gente pensa numa união paralela, nós estamos falando de uniões simultâneas. Então, eu tenho alguém que vive com uma pessoa, mas que também tem uma outra casa e vive com a outra. Então, eu tenho um elemento comum que transita em duas entidades familiares distintas, que nós estamos chamando aqui de uniões paralelas. E aí eu posso ter situações distintas. Suponhamos que seja um homem que tenha uma mulher na cidade de Lavras, que tenha uma mulher na cidade de Belo Horizonte, por exemplo. Se essas mulheres se sabem e se reconhecem, eu estou falando de uma união paralela em que há uma boa-fé aí. E eu estou falando de uma boa-fé objetiva. Uma sabe da existência da outra, uma reconhece a outra como entidade familiar. E por que só a primeira, porque essa é a regra, quem constitui a união primeiro é que vai ter a proteção do Estado, vai ter toda a proteção e a outra não? Sendo que todos
estavam de acordo com aquela situação. Então, essa é uma primeira reflexão proposta aqui, né? A gente acredita, até pela demanda da doutrina do direito das famílias hoje, de que num futuro não tão distante assim, muito provavelmente a gente vai ter um reconhecimento dessas uniões paralelas, especialmente quando há aí a boa-fé objetiva. Quando há a boa-fé subjetiva, e aí a gente tem até um dispositivo legal que trata do casamento putativo, para quem não está lembrando, embora a gente já tenha tido essa aula, o casamento putativo se refere às causas de anulação ou nulidade que estão previstas naquele casamento, mas que em razão da boa-fé subjetiva haverá a produção de efeitos desse casamento. Como vocês sabem, a boa-fé subjetiva, ela se refere ao desconhecimento de um vício. O que isso quer dizer? Eu, por exemplo, me caso com alguém em que eu não sabia que essa pessoa era casada. Então, eu desconheço o vício, eu ignoro aquele vício. Eu estou com boa-fé subjetiva. Para o casamento, a gente chama de casamento putativo, ou seja, esse segundo casamento que foi celebrado sem o conhecimento de uma das partes ou de ambas, em outros exemplos de impedimento, nós teremos aí uma atribuição de efeitos a esse casamento. E vamos chamar esse casamento de casamento putativo. No entanto, para a jurisprudência, a gente não aplica o mesmo raciocínio para a união estável putativa. E a justificativa trazida pelos nossos julgadores é de que, como não há uma formalidade para a união estável, seria muito fácil afirmar que se está com boa-fé. Então, até por uma questão de segurança jurídica, não se atribui os mesmos efeitos à união estável putativa. Não estou falando aqui que eu concordo com esse posicionamento, né? Eu acho que a gente devia fazer uma equiparação e aí talvez exigir um pouco mais na produção de provas, mas o fato é que nós não temos ainda esse reconhecimento jurisprudencialmente falando. No entanto, um pouco diferente é a situação, né, de atribuição desses efeitos quando alguém vai ser prejudicado e não optou, não exerceu a sua autonomia. No exemplo que eu mencionei de uma pessoa em Lavras e a outra em Belo Horizonte, se a de Lavras não sabe da de Belo Horizonte e estava casada e depois o marido constituiu essa união estável, reconhecer essa união estável traria sim um prejuízo para essa esposa, porque ela não teve o uso da sua liberdade, o uso da sua autonomia para reconhecer uma segunda união. Então, esse reconhecimento sim traria um prejuízo para ela. Ela perderia direitos com esse reconhecimento de uma união paralela. Então, são situações diferentes, né? Então, que a gente precisa analisar com parcimônia. A terceira situação, que eu mencionei para vocês, se trata do poliamor, ou de uma união poliafetiva. O que seria isso? 3 pessoas vivendo juntas, 4 pessoas vivendo juntas, não há um número aí para isso. A gente já tem, né, até comunidades, né, em redes sociais com um número bem acentuado de pessoas que já optaram por esse modelo de convivência. E também, nesse caso, nós não temos uma proteção do Estado para esse tipo de arranjo familiar. Até porque o Estado ainda não reconhece como um arranjo familiar, não reconhece como união estável, mas é uma demanda que nós trazemos. Por quê? Porque se as pessoas estão ali convivendo de forma conjunta, se elas estão estabelecendo uma relação pública, contínua, duradoura, e estão convivendo como se família fosse, por que o Estado vai simplesmente impedir? Por que o Estado deve se intrometer, não tutelar, não proteger? Nós não temos hoje um fundamento jurídico suficiente para negar proteção para essas pessoas, muito embora elas ainda não tenham esse reconhecimento do ordenamento jurídico. Então, aqui é uma reflexão que a gente propõe e muito provavelmente num futuro próximo a gente já tenha decisões, a gente já tenha um reconhecimento aí do que a gente chama de trisal, de união poliafetiva, e essa equiparação à união estável é já uma demanda da doutrina dos direitos das famílias. Com isso, vocês podem observar a diferença do casamento simultâneo putativo, como eu falei, em que eu tenho a boa-fé subjetiva, a união estável simultânea putativa, que aí ele se equipararia, mas que a jurisprudência ainda não reconhece, e a união estável simultânea, em que eu tenho a boa-fé objetiva, em que eu sei, eu reconheço. Então, esse núcleo familiar, ele se dá
com a boa-fé, com a honestidade, com a confiança, com a transparência, né, nessa coexistencialidade. E aqui um exemplo para vocês, né, de alguém aí que a gente já conhece. Para quem não está se lembrando, trata-se do Mister Catra, e ele publicamente, né, já mostrou aí que tem várias mulheres, todas elas se reconhecem como esposas, como companheiras dele. Na verdade, ele é casado só com uma delas, a primeira, e na última verificação que eu fiz, ele já estava com mais de 30 filhos, né? E esse é um caso interessante, por quê? Porque todo mundo sabe de todo mundo se aceita, é um modelo que para ele deu certo, que para eles funciona. Então, quem somos nós para intrometer nessa relação? Mas fato é que na morte do Mister Catra, por exemplo, se seguirmos a literalidade da nossa legislação e em razão do atual posicionamento jurídico que nós temos, apenas a primeira esposa herdaria como tal, apenas a primeira esposa teria direitos, as demais mulheres não seriam reconhecidas. Em relação aos filhos, não há o que se dizer, porque nós não podemos estabelecer nenhum tipo de distinção entre os filhos. Pouco importa a origem, se é do casamento, se é da união estável, se é de uma relação eventual, se é de um concubinato, isso não vai fazer diferença. Filhos são filhos, independentemente da origem. Com isso, a gente finaliza, né, e convidando vocês aí para refletir sobre a possibilidade de reconhecimento e de uma fundamentação que traga aí um respaldo para o reconhecimento das uniões simultâneas paralelas no que tange à boa-fé, como também para a união poliafetiva, tendo em vista que não há mais como negar ou um fundamento que seja válido, coerente, ou que não comprometa a autonomia daquelas pessoas que decidiram viver e se realizar na coexistencialidade. Eu agradeço. Até!